Olá a todos, vamos para a parte final das oscilações, que são as oscilações forçadas, tá? O que são oscilações forçadas? São oscilações sujeitas a uma força periódica externa, tá? Então, coloca aí. São oscilações sujeitas a uma força periódica externa, tá? Então, a força externa não faz parte do sistema massa-mola. Pode ser, por exemplo, preço de um balanço, né? O balanço é um pêndulo, né? Então é parecido com o sistema massa-mola. Então é a pessoa que fica lá, né, empurrando o seu filho, né? Ou qualquer coisa que ela queira colocar no balanço, né? Então é uma força periódica externa, tá? Então a gente pode escrever, né, que essa força externa ela tem que ter a forma de um F vezes um cosseno de um beta T ou F vezes um seno, tá? Uma dessas duas formas, tá? Então, como é que fica a minha equação? Vai ficar o seguinte: mx dois pontos é igual a força de mola menos kx mais a minha força periódica externa, F vezes cosseno de beta T, tá? Vamos fazer assim. Dividindo tudo por m, né? Dividindo tudo pela massa, eu fico com o quê? Fico com x dois pontos, passa aqui para lá, mais ômega zero ao quadrado x é igual a um f minúsculo cosseno de beta t. Por que eu botei o f minúsculo? Porque o f minúsculo é o f maiúsculo dividido, né, pela massa. Tá bom? Então vamos resolver esse problema aí. Para resolver esse problema, vamos de novo por operadores. Então, derivada segunda mais o ômega zero ao quadrado aplicado em x, isso vale o f vezes cosseno de beta t. Tá? Então tem essa equação para resolver. Como é que eu resolvo ela? Por operadores anuladores. Tá? Exatamente como a gente fez no caso da mola na vertical, você lembra? Só que aqui valia menos g, né? Então era fácil, você aplicava uma derivada, como g é constante, você aplica uma derivada e acabou, né? Derivada constante é zero. Aqui não é constante, então a gente vai ter que fazer mais, né? Como é que a gente anula o lado esquerdo, né? Na verdade, a função seno e cosseno, elas vão oscilando, né? Se eu derivar o seno, eu tenho cosseno. Se eu derivar o cosseno, eu tenho menos seno. Então, eu derivo menos seno, eu tenho menos cosseno. E assim por diante, tá? Então, se eu derivar o cosseno duas vezes, eu vou bater o cosseno de novo, só com sinal negativo. Tá? A derivada do cosseno vai dar o seno, vai dar o menos seno, e a derivada do menos seno vai dar o cosseno, vai dar o menos cosseno. Então, preciso derivar duas vezes. Tá? Então, vou aplicar aqui em verde. Opa, em verde, pensei que tinha aplicado em verde, mas isso ficou só no pensamento. Então, derivada segunda. Então, derivada segunda. O que acontece quando eu derivo duas vezes o cosseno? Vai virar menos seno, depois vai virar menos cosseno. Só que cada vez que eu derivar, vai aparecer um beta, né? Porque esse beta está aqui pela regra da cadeia. Então, a derivada segunda do cosseno vai dar menos beta ao quadrado cosseno. Então, eu somo esse beta aqui, ó, ao quadrado, né? Porque é derivada segunda. Tá? E aplico esse operador anulador aqui, ó, d ao quadrado mais beta. Porque olha o que acontece aqui. D ao quadrado mais beta ao quadrado aplicado nesse f vezes o cosseno de ômega t, né? O que vai dar? Vou botar em azul aqui para não confundir com o preto, que é a resolução do exercício. Né? A derivada segunda vai aparecer um menos beta ao quadrado cosseno, né, de beta t. Esse beta aplicado aqui vai dar um mais beta ao quadrado cosseno de beta t. Logo, isso aqui é zero. Tá? Então, esse termo me garante que essa, né, a derivada segunda ao quadrado mais o beta ao quadrado vezes isso aqui que vem do exercício aplicado em x vai dar zero.
tá? Então agora eu tenho essa equação para resolver. D ao quadrado mais beta ao quadrado, que multiplica D ao quadrado mais ômega zero ao quadrado, tudo isso aplicando em x, é zero, tá? Então vamos resolver primeiro isso aqui, né? Minha solução particular. Isso aqui é a solução particular, tá? Ela vem da solução particular. Depois eu vou resolver esse outro termo aqui, que é a solução homogênea. Então, como é que fica isso? D ao quadrado mais beta ao quadrado aplicado em x é igual a zero. Eu posso substituir essa equação diferencial por uma equação algébrica, né? E eu tenho que lambda é igual a mais ou menos I vezes beta, tá? Então, essa é a solução algébrica. Como a solução é complexa e a gente só quer a parte real, eu posso falar que o x de t da solução particular, vou deixar esse p para ficar bem claro, é um P1 particular 1 vezes o cosseno de beta t, mais um P2 vezes o seno de beta t. Como essa solução é a particular e esse termo d ao quadrado mais beta ao quadrado eu coloquei na mão para resolver o problema, eu preciso achar essas constantes P1 e P2. Elas não dependem das condições iniciais, é o contrário, tá? Como é que eu acho ela? Só jogar essa solução na equação original. Qual que é a equação original? D ao quadrado mais ômega zero ao quadrado vezes x, só que x tá aí, né? Eu acabei de encontrar x, é a minha solução particular, né? Então, vezes x, que é isso aqui. Então, coloca aqui. Então, P1 cosseno de beta t mais P2 seno de beta t. Isso é igual ao quê? Ao F0 cosseno de beta t, tá? Essa é a equação original, né? Derivada segunda mais ômega quadrado de x é igual à força externa, né? Que é a força externa oscilatória das oscilações forçadas. Beleza. Então, agora eu vou aplicar, né, as derivadas aqui, aplicar esse ômega para poder encontrar as constantes, tá? Então, a derivada segunda aplicada no ômega, a derivada segunda aplicada em P1 cosseno vai dar menos P1 beta ao quadrado, certo? Porque eu derivo uma vez, vira menos seno, derivo de novo, dá menos cosseno. Cada derivada sai um beta. Vezes o cosseno de ômega t. A hora que eu aplicar isso aqui, vai dar o quê? Mais ômega zero ao quadrado, P1 cosseno de beta t. Mais, agora outro termo. Ômega zero ao quadrado, não, mentira. D ao quadrado aplicado em P2 seno de bt, o que eu vou ter? Eu vou ter menos P2 beta ao quadrado vezes o seno de bt, certo? E ômega 2 aplicado aqui, mais ômega zero ao quadrado, P2 seno de bt, e isso aqui tem que ser igual a F0 cosseno de bt, beleza? Então, essa é a expressão que eu tenho que resolver agora. O que eu tenho aqui? Eu tenho o lado esquerdo, que tem senos e cossenos, e o lado direito só tem cosseno. Logo, as constantes que tem cosseno devem ser igual a F0, e as constantes que tem seno devem ser igual a zero, né? Então, vamos botar assim. O que tem cosseno aqui? Vou botar em vermelho o que tem cosseno. Então, esse termo tem cosseno, esse termo tem cosseno. O que tem seno aqui? Vamos botar em laranja. Esse termo tem seno, esse termo tem seno. Então, como é que fica isso? Vai ficar o seguinte. Ômega zero ao quadrado mais menos beta ao quadrado
né, que é esse termo aqui. Todo mundo aqui multiplica P1 cosseno de θ. Então, vezes P1 vezes o cosseno de beta-t. Isso é igual ao F0 cosseno de beta-t. Né? Então, esse é o termo que tem cosseno. Quem tem seno? Esse e esse. Então, ômega 0 ao quadrado menos beta-2 vezes o P2 vezes o seno de beta-t é igual a 0. Né? Então, daqui ficou fácil, né? Posso cortar esse cosseno aqui com esse cosseno aqui. Para esse termo aqui ser zero, né? Vamos olhar a equação de baixo primeiro. Ômega 0 não é zero nunca, né? Porque ele é K sobre M. Esse beta depende só da força externa. O seno só se anula em alguns pontos particulares, ele não pode ser zero em todos os pontos. A única solução viável é se P2 for zero. Então, P2 é zero. E, por outro lado, P1 vale F0 sobre ômega 0 ao quadrado menos beta ao quadrado, tá? Então, a minha solução particular, xp de t, deu F0 sobre ômega 0 ao quadrado menos beta ao quadrado vezes cosseno de beta-t. E agora, o que falta achar? Falta achar a solução homogênea. A solução homogênea vem da seguinte expressão, né? D ao quadrado mais ômega 0 ao quadrado aplicado em x é igual a zero. Então, essa é a solução do oscilador harmônico simples, né? Que a gente já cansou de fazer. Então, o x homogêneo de t, ele é um A vezes um cosseno de ômega 0t mais um B vezes o seno de ômega 0t, né? E A e B são determinadas pelas condições iniciais. Vamos escrever isso aí. Então, né? Na solução homogênea, A e B são determinados pelas condições iniciais, né? Então, na solução homogênea, A e B é sempre determinado pelas condições iniciais, e na solução particular, você viu que a gente tem que descobrir quantas que vale as constantes que a gente adicionou, né? Porque a equação particular que eu criei como um truque para eu poder resolver. Então, não pode depender de nada do sistema, tá? Que lá depende só do que fui eu que criei, então eu tenho que sair, agora eu igualo as coisas aqui e consigo obter quanto que vale aquela constante. Já a solução homogênea não, né? A gente sabe que uma equação diferencial de ordem n tem n condições iniciais para determinar as constantes de integração, né? Quanto que vale a solução geral, então? Então, x de t vale a cosseno de ômega t mais b seno de ômega t mais a solução, essa é a homogênea, mais a particular. F0, ômega 0 menos beta ao quadrado, cosseno de beta-t, tá? Então, a solução geral é sempre a soma das duas, tá? Então, essa parte aqui é homogênea e isso aqui é particular, tá? Então, agora eu vou dar um exercício para vocês e vocês vão fazer, né? Já que eu vou dar as condições iniciais, né? Então, escreva aí. Seja uma mola de constante elástica K igual a 12 Newton por quilograma, por metro, né? Newton por metro. Opa. Newton por metro. Amarrada numa massa de 6 quilogramas. Beleza. Abandonamos não, né? Vamos botar lançamos, porque tem velocidade. Lançamos essa massa com uma velocidade de 4 metros por segundo, né, no ponto x igual a 0,5 metros. Então, a meio metro da origem do sistema, né?
Então, descrever o movimento, ou seja, encontrar o x de t, se existe uma força externa F igual a 24 cosseno de... Vamos colocar aqui 1/4 de t. Ou t sobre 4, né? Fica melhor. 1/4 de t. 24 cosseno t sobre 4, tá? Então essa é a força externa. Então tá aí. Minha força externa, minha massa, minha mola, minha velocidade inicial e o meu ponto inicial, tá? Então com isso vocês são capazes... Com isso vocês são capazes de resolver esse problema, tá? Só seguir os passo a passo aqui, né? Não pode ter medo de fazer exercícios. Vai ter mais exercício do livro. E acabou, tá? Isso encerra a matéria de oscilação. Fica faltando agora ondas, que é uma matéria um pouco mais longuinha. E depois vamos dar um pouquinho de ótica e um pouquinho de física moderna, se